O sol nasce sobre as antigas colinas de Israel. A luz dourada atravessa ruas estreitas de pedra enquanto a cidade desperta lentamente. Entre as casas caminha um homem silencioso. Seus olhos carregam preocupação e conflito. Seu nome é Jonas, um profeta acostumado a ouvir a voz de Deus. Naquele dia, porém, a mensagem que ele recebeu mudou tudo. Deus havia ordenado que Jonas viajasse até uma grande cidade inimiga para anunciar um aviso. Uma cidade conhecida por sua violência e crueldade. Mas Jonas não queria levar aquela mensagem. Em vez de obedecer, ele decidiu fugir. Sua jornada o levou até um grande porto cheio de navios e marinheiros. Ali, Jonas embarcou em um navio que partia para o lugar mais distante possível. Ele acreditava que poderia escapar de sua missão. Mas no meio da viagem, o céu começou a escurecer. O vento soprou com força crescente. Ondas gigantes começaram a atingir o navio. Uma tempestade violenta tomou conta do mar. Os marinheiros lutavam desesperadamente para salvar a embarcação. Eles acreditavam que algum deus estava irado e decidiram lançar sortes para descobrir quem havia causado aquela calamidade. A sorte apontou para Jonas. Sem ter mais para onde fugir, Jonas revelou a verdade. Ele estava fugindo do Deus que criou o mar e a terra. Para salvar o navio e a tripulação, Jonas tomou uma decisão difícil. Ele pediu que os marinheiros o lançassem ao mar. No momento em que Jonas tocou as águas, a tempestade desapareceu. O oceano ficou completamente calmo, mas Jonas começou a afundar nas profundezas do mar. E então, algo gigantesco surgiu nas sombras do oceano. Um enorme peixe apareceu e engoliu Jonas completamente. Dentro da escuridão daquela criatura, Jonas finalmente entendeu algo. Ninguém pode fugir de Deus, e às vezes é na escuridão que começa a transformação. Muito antes das grandes civilizações registrarem sua história, antigos textos bíblicos mencionavam uma raça misteriosa que caminhava sobre a terra, os Néfilim. E segundo essas narrativas antigas, eles não eram apenas homens comuns, mas gigantes que surgiram em um período turbulento da humanidade. Mas de onde esses gigantes teriam vindo? O livro de Gênesis apresenta uma explicação intrigante. Os filhos de Deus desceram à terra e se uniram às filhas dos homens. E dessa união nasceram os Néfilim, seres de força extraordinária e reputação lendária. E então, algo mudou. Esses gigantes não eram apenas grandes, eles eram poderosos, influentes e rapidamente passaram a dominar o mundo antigo. Sua presença começou a alterar o equilíbrio da humanidade. Mas as histórias antigas sugerem algo ainda mais perturbador. À medida que os Néfilim cresciam em número e poder, a violência e a corrupção também se espalhavam pela terra. E por isso, segundo o relato bíblico, Deus viu que a maldade havia se multiplicado profundamente. O mundo havia mudado, e algo precisava acontecer para restaurar o equilíbrio. Foi nesse momento que surgiu uma decisão que mudaria a história da humanidade para sempre: o Grande Dilúvio. Mas aqui está o detalhe curioso que intriga estudiosos até hoje. Alguns textos sugerem que os Néfilim apareceram novamente, mesmo depois do dilúvio. Séculos mais tarde, quando os israelitas exploraram a terra de Canaã, relatos voltaram a mencionar homens de estatura colossal, guerreiros que pareciam descendentes daqueles antigos gigantes. E um desses gigantes se tornaria um dos adversários mais famosos da história bíblica, Golias de Gate. Mas mesmo gigantes podem cair, e a história de Davi e Golias provaria que força e tamanho não são tudo, quando o destino da história está em jogo. E por isso, até hoje, a pergunta permanece: os Néfilim foram apenas símbolos antigos ou ecos de uma história esquecida que ainda tenta ser compreendida? Entre as antigas tribos de Israel, uma delas carregava um destino diferente de todas as outras. Seu nome era Dan, uma tribo marcada por palavras proféticas desde o início. Uma profecia antiga descreveu essa tribo de forma inesperada e inquietante. Segundo a antiga bênção,
Dan seria como uma serpente escondida no caminho, uma imagem estranha para uma tribo de Israel, sugerindo estratégia, surpresa e julgamento. Quando Israel finalmente entrou em Canaã, cada tribo recebeu sua própria terra. Mas o território destinado a Dan não era seguro nem estável. Cercados por povos poderosos, os danitas enfrentaram pressão constante. E então a tribo tomou uma decisão incomum que mudaria sua história. Em vez de permanecer onde estavam, decidiram partir em busca de uma nova terra. Essa jornada silenciosa levaria a tribo a um destino inesperado. Ali encontrariam uma cidade isolada que mudaria o destino da tribo. O lugar parecia pacífico demais para um território tão distante. Os exploradores de Dan observavam em silêncio a cidade que repousava no vale. A cidade era conhecida como Laís, um lugar distante das ropas de guerra. Seus habitantes viviam em segurança, sem imaginar o que se aproximava. Para os guerreiros danitas, aquele isolamento parecia uma oportunidade rara. Logo, a notícia retornaria ao restante da tribo, e então centenas de guerreiros partiram rumo ao norte. A pequena cidade de Laís não estava preparada para o que viria. Em pouco tempo, o silêncio do vale seria quebrado pela guerra. O ataque foi rápido e decisivo. Quando tudo terminou, a cidade já não era mais Laís. A tribo deu ao lugar um novo nome. A partir daquele momento, o extremo norte de Israel passaria a carregar o nome de Dan. Após anos de domínio no norte, a tribo de Dan começou a enfrentar ameaças internas e externas. Inimigos ao redor cercavam suas cidades e alianças frágeis começaram a se romper. A traição começou entre os próprios líderes, minando a confiança da tribo. Sem união, a defesa se tornou frágil diante dos ataques coordenados. Cidade após cidade caiu e o território danita começou a se fragmentar. Muitos foram exilados, espalhando a tribo pelo norte e além. O legado de Dan não desapareceu, mas se tornou fragmentado e isolado. Poucos sabem que a divisão do reino de Israel começou quando um líder chamado Jeroboão percebeu, por volta do século X a.C., que o descontentamento do povo com os pesados trabalhos impostos pelo rei Salomão poderia ser transformado em poder político. Enquanto supervisionava trabalhadores nas grandes construções de Israel durante o final do reinado de Salomão, Jeroboão ganhou influência entre as tribos do norte ao demonstrar liderança e compreender o cansaço do povo submetido a impostos e trabalho forçado. Tudo mudou quando, em uma estrada isolada fora da cidade, o profeta Aías o encontrou e revelou que Deus dividiria o reino após a morte de Salomão por causa da idolatria que havia contaminado Israel. Naquele encontro decisivo, o profeta rasgou sua própria capa em 12 pedaços e entregou 10 deles a Jeroboão, explicando que aquelas partes representavam as 10 tribos que se tornariam o novo reino do norte. Naquele momento, Jeroboão percebeu que não precisava esperar pelo destino, pois a profecia indicava que ele poderia governar um novo reino se soubesse agir no tempo certo. Quando Salomão descobriu que Jeroboão poderia se tornar rival ao trono, o futuro rei do norte fugiu para o Egito, onde viveu em exílio por anos aguardando a morte do poderoso monarca. Após a morte de Salomão, por volta de 931 a.C., Jeroboão retornou a Israel e encontrou as tribos do norte revoltadas com o novo rei Roboão, criando o cenário perfeito para uma divisão histórica. Aproveitando a insatisfação popular com impostos e trabalhos pesados, Jeroboão liderou a revolta das tribos do norte e estabeleceu o reino de Israel separado do reino de Judá. Mas para manter o controle sobre o novo reino, Jeroboão tomou uma decisão estratégica que mudaria para sempre a história religiosa de Israel. Temendo que o povo voltasse a Jerusalém para adorar no templo e acabasse se reconciliando com o Reino do Sul, Jeroboão decidiu criar um sistema religioso alternativo dentro de seu território. Ele mandou construir 2 grandes centros de culto, um em Betel e outro em Dan, posicionados estrategicamente nas fronteiras do novo reino para controlar o fluxo religioso do povo.
Em uma das decisões mais controversas da história bíblica, Jeroboão ordenou a criação de 2 bezerros de ouro para representar a presença divina diante da população. Ao apresentar os bezerros ao povo, Jeroboão declarou que aqueles símbolos representavam o Deus que havia libertado Israel do Egito, manipulando a memória coletiva da nação. Muitos israelitas aceitaram o novo sistema religioso, acreditando que estavam apenas adaptando a fé às novas circunstâncias políticas do reino dividido. Mas profetas começaram a denunciar que aquela estratégia política estava desviando o povo da verdadeira adoração e trazendo consequências espirituais perigosas. Com o passar dos anos, o modelo criado por Jeroboão se tornou um padrão que outros reis do norte repetiriam, consolidando um ciclo de idolatria no reino. Esse sistema religioso controlado pelo poder político manteve o reino unido por um tempo, mas também plantou as sementes de sua futura destruição. Séculos depois, quando o Império Assírio avançou sobre o norte de Israel, os profetas lembrariam que o caminho que levou à queda começou com as decisões de Jeroboão. Assim, o homem que conquistou o poder manipulando política, religião e medo, acabou deixando um legado que mudaria o destino de todo o Reino do Norte. A história de Jeroboão revela como uma única decisão estratégica, tomada por ambição e controle, pode alterar profundamente o rumo de uma nação inteira. Durante séculos, muitos leitores da Bíblia abriram o livro de Isaías esperando apenas mais um profeta antigo. E no começo parece apenas isso, um homem falando para um povo em crise. Mas existe algo neste livro que faz estudiosos, historiadores e teólogos pararem e dizerem: isso é diferente. Porque Isaías não fala apenas sobre o presente, ele atravessa o tempo. Isaías viveu aproximadamente no século 8 a.C., em Jerusalém, durante um período de instabilidade política, guerras e ameaças de impérios poderosos. E enquanto reis tentavam salvar o reino com alianças militares, Isaías anunciava algo inesperado, que o verdadeiro problema de Israel não era político, mas espiritual. E é exatamente aqui que o livro começa a ficar impressionante. Porque Isaías não apenas critica os erros do seu tempo, ele descreve eventos que ainda estavam muito longe de acontecer. Eventos que envolveriam impérios, destruições e até a restauração de Israel. Mas uma das coisas que mais surpreendem os estudiosos acontece no capítulo 45. Isaías menciona o nome de um homem que ainda nem havia nascido, um governante estrangeiro, chamado Ciro, e a profecia dizia que ele libertaria o povo de Israel. E aqui vem algo que intriga historiadores até hoje. Isaías escreveu essas palavras cerca de 150 anos antes de Ciro realmente conquistar a Babilônia. Mas exatamente como o profeta descreveu, o rei persa permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém. Mas se você pensa que essa é a parte mais impressionante, ainda não chegamos ao centro do livro. Porque no capítulo 53, Isaías descreve a história de um servo sofredor, um homem rejeitado, desprezado e ferido, que carregaria as dores de muitos. O detalhe surpreendente é que Isaías escreveu essa descrição centenas de anos antes do nascimento de Jesus, e muitos leitores ao longo da história olharam para esse texto e disseram: parece que Isaías está descrevendo a crucificação, muito antes dela existir. E por isso muitos estudiosos chamam Isaías de o quinto evangelho, porque suas palavras não falam apenas sobre julgamento, mas sobre esperança, redenção e restauração. Um futuro em que justiça e paz transformariam o mundo. Mas talvez a pergunta mais fascinante seja esta: como um homem do século 8 a.C. conseguiu escrever mensagens que continuam sendo discutidas milhares de anos depois? Para muitos, Isaías não é apenas história antiga, é uma janela para algo muito maior. E talvez seja exatamente por isso que o livro de Isaías continua impressionando leitores até hoje, porque ele começa em uma Jerusalém antiga, mas termina apontando para uma história muito maior do que qualquer reino humano. Muito antes de reis dominarem Israel, nasceu um homem cuja força parecia desafiar as próprias leis da natureza. Desde o nascimento,
sua vida já carregava um destino que ninguém ao redor conseguia compreender. À medida que crescia, algo incomum se tornava evidente para todos que o viam. Sua força não vinha de armas, nem de treinamento, mas parecia surgir de algo invisível. Mas um dia, no caminho entre colinas selvagens, algo inesperado cruzou seu destino. De repente, um jovem leão surgiu das sombras com um rugido que ecoou pelas rochas. Qualquer outro homem teria fugido, mas Sansão fez algo que ninguém esperava. Com as próprias mãos, ele enfrentou a fera em um combate brutal. E contra todas as expectativas, a fera selvagem foi derrotada. A notícia se espalhou rapidamente, e o nome de Sansão começou a provocar temor entre seus inimigos. Mas sua força não seria usada apenas contra feras. Um único homem contra um exército parecia impossível. Mas naquele dia, o impossível aconteceu diante de todos. Mesmo assim, a maior ameaça de Sansão não viria de um campo de batalha. Ela surgiria de onde ele menos esperava. Dalila, uma mulher capaz de transformar força em fraqueza. Enquanto muitos temiam Sansão, ela decidiu descobrir o segredo por trás de seu poder. Era o começo de uma traição que mudaria a história. Porque o homem mais forte que já existiu tinha apenas um segredo, e em breve esse segredo seria revelado. Enquanto Sansão dormia profundamente, o destino começou a se mover em silêncio ao seu redor. Com mãos firmes, Dalila tomou a decisão que mudaria a história de Israel. Naquele instante, algo invisível parecia abandonar o homem mais forte do mundo. Do lado de fora, soldados filisteus aguardavam apenas um sinal. Quando Sansão despertou, já era tarde demais. Ele tentou lutar como antes, mas sua força havia desaparecido. Pela primeira vez, o gigante foi derrotado, e seus inimigos decidiram garantir que ele jamais voltaria a lutar. Privado de sua liberdade, Sansão foi transformado em prisioneiro. Os meses passaram, e todos acreditavam que sua história havia terminado. Mas algo silencioso começou a acontecer, e seus inimigos não perceberam o que estava voltando. Certo dia, os filisteus organizaram uma grande celebração para zombar de seu antigo inimigo. Para a diversão da multidão, trouxeram Sansão acorrentado para o centro do templo. Mas naquele momento, o homem que parecia derrotado tomou uma última decisão. Ele apoiou as mãos nas colunas que sustentavam toda a estrutura e reuniu toda a força que ainda restava dentro dele. Em segundos, o impossível começou a acontecer novamente. O templo inteiro desmoronou diante de milhares de testemunhas. E naquele último ato, Sansão derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. Após a queda de Sansão, Israel entrou em um tempo silencioso, como se a terra aguardasse um novo começo. A força dos juízes havia marcado uma geração, mas agora outra forma de liderança começava a surgir. No centro da vida espiritual de Israel estava o santuário de Siló. Ali servia um homem idoso que carregava uma grande responsabilidade diante de Deus. Seu nome era Eli, e por muitos anos ele guiou o povo como sacerdote. Pessoas de toda a terra vinham até Siló para buscar orientação espiritual. Entre os que vinham ao santuário estava uma mulher profundamente aflita. Ela carregava uma dor silenciosa que ninguém conseguia ver. Com lágrimas nos olhos, ela pediu algo que mudaria o futuro de Israel. Eli observava aquela cena à distância. No início, ele pensou que aquela mulher estivesse fora de si. Mas ao ouvir sua história, Eli percebeu que estava diante de algo muito maior. Então, o sacerdote fez uma declaração que ecoaria por gerações. Ele disse que Deus havia ouvido aquela oração. E sem perceber, Eli acabava de participar do início de uma nova história. Porque a criança que nasceria daquela oração mudaria o destino de Israel.
Algum tempo depois daquela oração, a promessa começou a se cumprir. A criança nasceu exatamente como havia sido prometido. Ela chamou o menino de Samuel. Mas Ana nunca esqueceu a promessa que havia feito diante de Deus. Quando o menino cresceu o suficiente, ela voltou ao santuário de Siló. Ali ela apresentou a criança ao sacerdote Eli e cumpriu sua promessa. Desde então, Samuel passou a viver e servir no santuário. Eli tornou-se como um guia para o menino. Mas naquele tempo, algo estranho estava acontecendo em Israel. A voz de Deus quase não era mais ouvida. Certa noite, enquanto todos dormiam, algo inesperado aconteceu. Uma voz chamou pelo menino. Pensando que fosse Eli, ele correu até o sacerdote. Mas Eli disse que não o havia chamado. O menino voltou para dormir. Mas a voz chamou novamente. E naquele momento, Eli começou a perceber algo extraordinário. A cada noite, Samuel ouvia a voz de Deus, aprendendo a discernir entre o chamado divino e a própria confusão. Eli percebeu que o menino estava sendo instruído diretamente pelo Senhor. Enquanto Samuel crescia, a corrupção na casa de Eli se tornava mais evidente. Os filhos de Eli desprezavam os caminhos de Deus e espalhavam injustiça entre o povo. Eli alertou repetidamente seus filhos, mas eles não ouviram. Então, uma mensagem divina chegou a ele, trazendo juízo e tristeza. O Senhor disse que a casa de Eli seria punida e seus filhos não continuariam a sacerdócio. Samuel, ainda jovem, seria preparado para assumir o chamado que a corrupção da casa de Eli deixou vazia. A partir daquele momento, o menino começou a ouvir claramente o Senhor e a compreender seu propósito. Eli, embora triste, aceitou que o chamado divino estava se transferindo para uma nova geração. Samuel cresceu no santuário, aprendendo a servir a Deus sob os olhos atentos de Eli. Com o tempo, a corrupção dos filhos de Eli tornou-se ainda mais evidente. Deus falou com Eli, anunciando que seu castigo seria inevitável. A profecia dizia que seus filhos não continuariam como sacerdotes e que a honra da casa de Eli seria retirada. Quando Samuel ouviu o chamado de Deus, começou a compreender sua missão única. Ele começou a ser reconhecido por toda Israel como um profeta em crescimento. Enquanto isso, a notícia da corrupção e do juízo de Eli se espalhou. Um dia, uma tragédia atingiu a casa de Eli, confirmando a profecia. Eli também caiu, levando consigo o peso de anos de desobediência e tristeza. Samuel permaneceu, agora plenamente consciente de sua missão como profeta de Israel.